Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre sistemas e controles de iluminação. Existem diversos sistemas e controles que a gente pode utilizar dentro do nosso projeto, mas nessa aula em especial nós vamos falar sobre os interruptores, aquele tipo liga e desliga, né? O tradicional que nós temos nas nossas residências, que muitas vezes a gente coloca nos projetos, mas a ideia desta aula é a gente, né, de fato, conhecer os três tipos mais comuns de interruptores, que é o interruptor simples, o paralelo e o intermediário, tá? Saber certinho a diferença entre eles e de que forma a gente pode usar eles nos nossos projetos para que a gente possa, na verdade, proporcionar sempre o quê? Conforto e qualidade para o nosso cliente. Tá bom? Mesmo que seja de forma simples, né? Ah, meu cliente agora, nesse momento, não consegue colocar um sistema de controle de automação. Não tem problema. Vamos então trabalhar com o que nós temos no momento. Se ele pode os interruptores, então vamos trabalhar com os interruptores. Mas vamos ver o que a gente pode proporcionar dentro do projeto. Então vamos lá. O que são sistemas e controles de iluminação? São equipamentos que ligam, desligam e controlam o nível de luminosidade e a temperatura de cor nos ambientes, tá? Eu trouxe aqui uma lista. Nossa ideia é fazer aulas independentes, individuais para cada um deles, para que a gente possa conhecê-los melhor. Hoje, a nossa aula vai trabalhar sobre interruptores tipo liga e desliga. Mas dentro desse conjunto de opções de sistemas e controles de iluminação, a gente tem as minuterias, os sensores de presença, os controles de luminosidade, que são os dimmers, os fotos relés, controles lógicos programáveis, que são os timers, sistemas inteligentes de controle de iluminação, que é a automação, sistemas integrados de iluminação natural e artificial e sistemas integrados de temperatura de cor com o ciclo circadiano. Todos eles têm um único objetivo em comum, que é economizar energia e proporcionar o bem-estar ao nosso cliente, ao usuário daquele espaço, seja nos projetos residenciais, comerciais, corporativos e assim por diante. Então vamos iniciar com os interruptores simples, tá? Vamos entender como é que eles funcionam. Então, através desse interruptor, pode-se comandar uma lâmpada ou conjunto de lâmpadas de um único local. Aqui eu trago alguns modelinhos, tá? Eles estão aqui, na verdade, o que eu quero que vocês olhem, na verdade, é que ele pode ser com uma tecla, né? Uma caixinha com uma tecla, ou com duas teclas, ou até mesmo com três teclas. E essas teclas, elas seriam de interruptores simples. Lógico que dentro de um projeto, muitas vezes, esta é uma tecla simples e essas duas podem ser teclas paralelas. Isso a gente indica no projeto, mas o que eu quero é que vocês apenas olhem que elas, né, podem ter de diversos modelinhos. Eu trouxe aqui alguns, né, e quantidades de uma, de duas ou de três. Eu gosto de trabalhar com cores para poder ter uma boa conversa com quem vai executar o projeto. Então, eu trago aqui como título de referência, como exemplo, que essa tecla, esse interruptor simples, eu vou indicar ele com a cor preta. Então, eu tenho aqui a indicação que vai ter ali a seção, né, onde eu vou trazer a fiação, porque o interruptor, né, necessariamente os tradicionais precisam de fiação, então eu vou trazer a fiação para esta parte deste cômodo, ou seja, a hora que eu abro a porta, eu já tenho o acendimento ali do lado, os comandos, os controles, né? Ele é uma tecla simples, por quê? Porque eu só tenho ele, na verdade, que vai comandar, né, ligar e desligar este ponto que eu deixei como exemplo, que é um ponto que pode estar ali no teto como uma luz geral. Então, ele é uma tecla simples, porque eu entro no ambiente, eu ligo daqui, deste ponto, aciono esta luminária, faço o que preciso fazer no ambiente e quando eu saio, eu desligo aqui no mesmo ponto onde eu acendi.
Então, essa é a função do interruptor simples, tá? O comando é de um único lugar, ok? Então, vamos agora conhecer um pouquinho o que seriam os interruptores paralelos. Então, através desse interruptor, pode-se comandar uma lâmpada ou conjunto de lâmpadas de dois locais diferentes. Então, agora eu ganho, na verdade, com dois pontos de comando, certo? A imagem aqui é novamente ilustrativa para que vocês possam ver que às vezes esse conjuntinho aqui de interruptor, ele ao invés de ser uma opção simples, ele poderia ser uma tecla paralela. Assim como eu poderia ter esse conjuntinho e as duas teclas serem paralelas, porque o que manda é o que está atrás, né, para poder passar a fiação e fazer o comando. Então, quando você vai adquirir, comprar, nas lojas de material de construção, na caixinha ou no pacotinho já vem indicando se é um conjunto de, né, de placa ou espelho, né? Não sei como é que o pessoal aí na sua cidade fala, né? Mas é o conjuntinho de placa mais a tecla ou simples ou paralela ou a intermediária que a gente já vai ver daqui a pouco. Então essa informação ela vem ali para você de forma bem clara, bem simples, né, e objetiva, para que você possa saber. Como eu trabalho com cores, né, eu trago aqui o exemplo de que ele seria agora a indicação no meu projeto, tá? Seria na cor verde. Então já não é mais a preta. Então, nos meus projetos eu sei que quando eu encontro uma informação verde, significa acendimento paralelo. Então eu sei que em algum outro lugar do meu projeto vai ter o mesmo comando com a mesma cor. Por quê? Porque através desse interruptor pode-se comandar uma lâmpada ou conjunto de lâmpadas de dois locais diferentes. Aqui eu estou comandando uma única lâmpada, tá? Mas eu poderia ter três lâmpadas com o mesmo códigozinho, né? Para que o profissional que fosse fazer a instalação no meu projeto pudesse saber que os três pontos de luz com o mesmo códigozinho significam que aquele conjunto, aquela fiação está indo então para o mesmo interruptor, que neste caso é o interruptor paralelo, já que a gente está aqui no slide do interruptor paralelo, tá? Então, eu tenho aqui a mesma situação, tá? A entrada por aqui, na verdade, não é a mesma situação, é muito parecido, porque agora eu tenho, na verdade, uma entrada de um lado, uma entrada do outro lado deste ambiente. Aonde que poderia ser? Vamos pensar numa situação, num projeto residencial, que às vezes eu tenho a cozinha, e a cozinha ela tem uma entrada pelo setor de serviço, tá? E uma entrada pela área social. Aqui poderia ser a sala. Então poderia ser essa situação. Então a gente tem uma entrada, duas entradas ou duas saídas. O interruptor paralelo, então, o que que ele quer dizer? Que eu posso comandar de dois pontos. Vamos dizer que eu esteja entrando com compras pelo meu setor de serviço da minha residência, então eu abri a porta, acionei esta lâmpada, guardei tudo que precisa guardar aqui dentro, e se eu vou agora para a sala, eu posso, por esta porta, que seria, né, a da entrada social aqui, né, da cozinha, eu apago essa luz. Então, de um lado eu acendi, do outro eu apaguei. Ou poderia ser também, às vezes, a situação inversa. Eu estar entrando por esta porta, acendo, tomo um copo d'água e, eventualmente, eu saio por essa daqui, eu apago deste lado. Então, o interruptor paralelo tem essa função. A gente vai ver que pode ser usado até em outras situações. Aqui eu trouxe, por exemplo, a situação de uma cozinha que teria duas entradas, tá? Para que eu não precisasse, na verdade, se eu não tivesse esse ponto aqui, imagina você ou seu cliente chegando com compras, entrou por aqui, não tem o acendimento, teria que andar no escuro para acionar aqui, para eu ter luz, guardar o que eu quiser e sair, fica um pouco complicado. Então a gente tem que pensar sempre em como aquela casa vai funcionar. A gente tem que pensar sempre no projeto, ele em movimento, tá? Muitas vezes o cliente não tem essa visão, mas nós que estamos projetando temos que ter. Eu costumo dizer, se essa casa fosse minha, como eu gostaria de comandar essas luminárias?
por mais simples que for o sistema, que no caso é por meio dos acendimentos, né, pelos interruptores. Vamos agora conhecer o terceiro interruptor, que são os interruptores intermediários, tá? Aqui, o que seria? Então, vamos ver primeiro a descrição deles. Os interruptores intermediários é usado quando se deseja comandar uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas de mais de dois locais diferentes. Ele é colocado instalado entre dois interruptores paralelos e pode ser instalados quanto forem necessários no mesmo circuito. Ou seja, eu posso colocar vários interruptores, que agora aqui, né, a imagem é a mesma, mas vamos dizer que esta tecla, ela é intermediária. Ela não é simples, ela não é paralela, está escrito, o fornecedor está me dizendo, esta é uma tecla intermediária. Por quê? Porque na parte de trás dela, o sistema de encaixe ali, de passar, de instalação da fiação, ela é diferente. Temos aqui um outro ambiente. Vamos pensar que este ambiente agora é um quarto. Antes de entrar aqui na ideia do quarto, como eu disse no primeiro momento, eu gosto de trabalhar com cores para sinalizar a diferença de acionamentos. Então, os meus interruptores intermediários eu coloco na cor azul. Então, quando a gente bate o olho neste projeto, mesmo que seja simples, a gente sabe que tem teclas verdes, que a gente já viu o que era, eram paralelas. E a gente tem aqui a tecla agora azul. Então, esse ponto dentro desse ambiente, esta tecla, ela é intermediária, tá? Que como eu estou sinalizando aqui com uma, provavelmente eu compraria um desse e colocaria aqui, porque eu só tenho um comando de luminária, tá? Agora, se eu tivesse outros comandos de luminária, daí indicariam as suas teclas respectivas, tá? Bom, então voltando aqui, vamos pensar que aqui é um quarto e é um quarto de casal, um quarto para duas pessoas. Estou entrando pela porta principal, tenho a cabeceira de cama acontecendo aqui, então o meu desenho da cama está aqui, ó, ok? E aqui seria uma situação para ir ao banheiro, né? O quarto, a suíte, que já tem ali o banheiro logo do lado, né? Certo. Então eu entrei aqui. Se eu vou dormir deste lado, tá? Eu aciono essa lâmpada pela entrada, contorno a cama, deito no meu lado da cama e apago ela. Até aqui é uma situação que a gente viu de tecla paralela, né? Até porque eu deixei aqui as cores no verde, sinalizando que são interruptores paralelos. Agora, se eu durmo deste lado, tá? Eu aciono a lâmpada por aqui, dou a volta na cama, deito do meu lado e esse interruptor agora, ele é intermediário, porque eu consigo apagar ele deste lado, ou seja, a minha fiação estaria trabalhando nesse sentido. Por que que eu sei? Porque, na verdade, é aqui, ó, ele é colocado, instalado entre dois interruptores paralelos. Eu tenho um paralelo aqui, eu tenho outro aqui, né? Então, a ligação do paralelo seria isso. O meu intermediário, ele entra aqui no meio, tá? Por causa disso que eu sei que a parte da fiação, ela aconteceria desta forma, tá? Ela não aconteceria dessa porque o intermediário estaria solto, perdido, sem comunicação, né? Então eu sei que a fiação aconteceria desta forma. Lógico, passando pela tubulação, tá? Mas o interruptor intermediário funciona desta forma. Ah, poderia ser uma situação muito mais simples, eu colocar um único conjunto, né? Voltando na ideia de um conjunto de interruptor paralelo, bem no meio da cama. Mas daí a gente pensa, poxa, você trabalhou com uma cabeceira interessante, você criou às vezes um painel bonito e vai colocar uma peça horrorosa, porque os interruptores, eles não são assim tão bonitos. Existem modelos mais atrativos e tudo mais, mas eles são assim o básico, são comandos. Então, quando a gente opta por proporcionar conforto de um lado da cama e do outro lado, cada um consegue fazer o seu comando, né? E a gente pode ter uma cabeceira de cama bonita, interessante, tá? Então,
a gente viu aí a opção, né, de trabalhar, né, a gente conheceu os três tipos de interruptores: o simples, o paralelo e o intermediário. Para finalizar com chave de ouro essa aula, eu queria trazer para vocês uma outra situação, que seria, na verdade, né, lembrá-los que algumas teclas possuem um sinal luminoso para indicar no escuro, porque na hora que o ambiente, o interruptor está desligado, ele fica com essa luzinha acesa, tanto de um lado, tanto na parte de baixo ou na parte de cima, conforme você fazer a instalação, ou do ladinho. Tá? E aí você vai ver qual que é o fornecedor que você gosta de trabalhar e se ele tem essa opção, tá? E se ele tem a opção para teclas simples, para teclas paralelas ou intermediárias, enfim, tá? Por quê? Porque na verdade ele ajuda muito. A gente às vezes coloca em ambientes onde muitas pessoas possam vir a frequentar e não conheçam o espaço. Por exemplo, um lavabo aonde você recebe visita. A visita que vai pela primeira vez, às vezes tá de noite, fecha a porta e esqueceu de acender a luz. Então ela fica naquele ambiente escuro. E aí ela começa a tatear ali as coisas, porque a gente, né, no escuro, muitos têm um certo receio por estar num ambiente desconhecido. Então, quando a gente oferece, às vezes não necessariamente em todos os ambientes, mas em alguns pontos estratégicos, quarto de criança também é interessante, tá? Para que a criança saiba onde está o acendimento caso ela precise. Voltando na ideia do lavabo, né? A visita chega, né? E de repente fechou a porta e ficou no escuro. Então o LEDzinho vai estar sempre aceso, sinalizando que ali é o lugar do controle de acionamento. Então a pessoa já vai lá e acende e já fica mais tranquila, tem a luz que precisa para usar aquele lavabo, tá? Então veja dentro das opções dos fornecedores que chegam na sua cidade, se eles têm esses modelinhos com o sinalizador luminoso para que vocês possam já ter ideia de que possuem e aonde vocês poderiam estar trazendo para os projetos para fazer esse agrado. Ele tem um custo a mais? Tem, mas vejam que são diferenciais de projeto. Eu costumo dizer sempre da seguinte forma: não somos nós que vamos negar as possibilidades no projeto do cliente. Deixa o cliente conhecer o que existe, saber da função de cada elemento, né? E aí, num segundo passo, lógico, ele vai ver valores, né? O investimento. Se ele pode, bacana. Se ele não pode, a gente vai fazendo os ajustes, mas às vezes a gente deixa de fazer com que o projeto fique mais charmoso por achar que o cliente não pode. Às vezes é um valor tão pequenininho aqui nessa etapa da obra como um todo, do projeto, que o cliente topa fazer, ele vai lá e põe, digamos, R$ 15 a mais aqui neste momento, né? Eu chutei 15, não sei, teria que ver aí na sua cidade o seu fornecedor, tá? Mas tenho certeza que ele vai gostar de receber os amigos, receber a família, receber que seja lá quem for, com carinho, né? Porque isso significa uma atenção a mais, não só da gente para o projeto, para o nosso cliente, mas dele. Porque, veja, o cliente não tem obrigação de saber que existem todos esses detalhezinhos que podem ser colocados no projeto dele, tá bom? Finalizo a aula. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as opções de usar os interruptores simples, paralelos e intermediários, que vocês agora possam trabalhar com eles nos projetos de vocês, pensando sempre o quê? Na economia e no bem-estar e conforto do seu cliente, tá bom? Desde já agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.